Olá, pessoal. Estamos aqui, agora eu vou te apresentar, duas vezes que eu dei aula. Não apresentei meu amigo Carlos Coruja, professor de matemática. Como é que você está? Tudo bem? E é por isso que a gente vai separar a dupla depois, isso? Exatamente, porque você não apresenta, parece que sim. E temos aqui um tutor especialíssimo, professor Marcos. Professor Marcos. Assim, acompanhando a quarta-feira. Ele está fazendo conta dele, ele precisava da minha ajuda. Exatamente. Hoje o Marcos vai responder as perguntas de matemática, porque eu não consigo. Marcos, vou te explicar uma coisa. Esse picareta que está ao meu lado direito aqui, ele fala que vai prestar atenção, só que ele fica adiantando as páginas para ver a resposta. Mas justamente, aí ele não é pego. Aí não é pego desprevenido, coisa boa, coisa boa. Não tem o gabarito. Pessoal, nós vamos trabalhar com 3 temas. Uma questão sobre a Grécia Antiga, uma outra questão sobre a Guerra do Vietnã e o Plano Marshall. Civilizações clássicas, né? A civilização grega e a civilização romana. O que o Enem pode cobrar em relação à Grécia Antiga? Vocês sabem que a democracia teve seu berço na Grécia Antiga. Mas a democracia grega, mais especificamente a ateniense, era muito diferente das democracias atuais. A democracia estava restrita aos cidadãos. E para ser cidadão, no século V, a época de Péricles, era necessário ter mais de 18 anos, ser filho de pai e de mãe atenienses. Estavam excluídos, portanto, os escravos, os estrangeiros, que eram chamados de metecos, e as mulheres. Em torno de 10% da população ateniense, a população da cidade-estado de Atenas devia estar em torno de 400 mil habitantes, uns 40 mil no máximo tinham direito à cidadania. Portanto, a sociedade ateniense não era tão democrática assim. Era uma democracia também diferente das democracias modernas, porque era uma democracia direta. O cidadão participava das reuniões da eclésia, portanto, ele não elegia representantes como nós elegemos para o Congresso Nacional, para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas estaduais. Então, cuidado. Uma diferença essencial. A democracia ateniense era direta, enquanto que as democracias atuais são representativas. E para ser cidadão em Atenas, era necessário, conforme eu disse a vocês, ter mais de 18 anos, ser filho de pai e de mãe atenienses. As cidades-estados da Grécia, elas tinham características diferentes. Enquanto Atenas era uma cidade cosmopolita, aberta, democrática, que tinha no comércio marítimo sua principal atividade econômica, Esparta era uma cidade oligárquica. Em Esparta tínhamos uma elite guerreira, os espartanos, né? Os periecos que viviam na periferia e aqueles escravos públicos, os ilotas. Mas vamos para a nossa questão em relação à Grécia Antiga, após essas informações. Na Antiga Grécia, o teatro tratou de questões como destino, castigo e justiça. Aqui um parêntese. O drama, o teatro, ele nasceu na Grécia, conforme nós entendemos hoje. Ao que parece, surgiu durante os cultos, as festas, em louvor a Dionísio. Tínhamos a tragédia e a comédia. Eram feitos, as representações eram realizadas uma vez por ano. E os dramaturgos inscreviam suas peças e um corpo de jurados escolhia aquelas que seriam representadas. Os grandes nomes do teatro grego, devemos citar a figura de Sófocles, Eurípides, foram 2 grandes nomes. Na comédia, Aristágoras. Vamos então para a questão.
Muitos gregos sabiam de cor inúmeros versos das peças dos seus grandes autores. Na Inglaterra, dos séculos XVI e XVII, Shakespeare produziu peças nas quais temas como o amor, o poder, o bem e o mal foram tratados. Nessas peças, os grandes personagens falavam em verso e os demais em prosa. No Brasil colonial, os índios aprenderam com os jesuítas a representar peças de caráter religioso. Esses fatos são exemplos de que, em diferentes tempos e situações, o teatro é uma forma. Meu amigo Mocelin. Oi. Uma pequena inserção aí, veja só, amigão. Em Shakespeare, o mundo shakespeariano, cabe muito bem pensarmos nas tragédias e nas comédias mesmo. Então, a trilogia das tragédias para o nosso aluno, que pode pensar carinhosamente mesmo. Tragédias muito interessantes. As duas principais, Romeu e Julieta e o olhar para Otelo. Então, duas tragédias. Mas ele pode ainda ir para Macbeth e trabalhar com 3 tragédias profundas. Nas comédias, ele pode ter também 3 textos maravilhosos. Sonho de uma Noite de Verão, Muito Barulho por Nada e A Megera Domada. Aí ele tem essa situação de comédias e tragédias shakespearianas. Claro que ele pode buscar o drama trágico, que é Hamlet, que também fica como clássico. Mas os jesuítas, cientes disso, trouxeram para cá o alto. Então, para você que está nos acompanhando, alto. O alto é uma curta peça teatral com característica eminentemente religiosa e doutrinária. Esse alto é Humanista, de Gil Vicente, em Portugal, trilogia das barcas. Então ele buscava, o catequista aqui, o padre Fernão Cardim, o padre Manuel da Nóbrega, sobretudo o padre Anchieta, catequizar com esse instrumento do alto. Mais tarde, 2 grandes personagens, 2 grandes literatos brasileiros também defenderam os altos. O Ariano Suassuna, falecido recentemente, e João Cabral de Melo Neto. O Ariano Suassuna, é claro, com o clássico O Alto da Compadecida, e o João Cabral com Morte e Vida Severina. Então veja que é uma questão que também requer assim uma orientação do aluno em pensar no que ele conheceu da literatura. Ajuda. Muito bem. O Marlos falou de Shakespeare, falou da literatura aqui no Brasil. Só eu devo acrescentar ainda que em Sófocles nós temos talvez aquela que é considerada a tragédia perfeita. Segundo Aristóteles, a tragédia perfeita é Édipo Rei, de Sófocles, né? Temos também Antígona. Já vi na Globo. Já viu na Globo. É uma versão do Piniquim, mas tudo bem. Em Eurípides, uma obra famosa de Eurípides, Medeia, né? As Bacantes. E em Ésquilo, Prometeu Acorrentado. Porque normalmente nós temos um mito. E o teatro grego discute questões como o destino. E já a comédia, eles procuravam, né, os comediógrafos, ridicularizar os políticos. Por exemplo, até os filósofos. Em Aristófanes, nós temos a obra As Nuvens, em que ele ridicularizou Sócrates. E há autores que acreditam que isso colocou a opinião pública ateniense contra o Sócrates e teria contribuído para que mais tarde ele fosse condenado à morte. Tem uma outra obra, Lisístrata, que foi uma greve do sexo. Essa Lisístrata comandou um grupo de mulheres gregas à época da Guerra do Peloponeso e elas fizeram greve que enquanto os seus maridos estivessem no conflito, em combate... Nada feito. Nada feito. Pelo menos na comédia deu certo, né? Também o gosto exagerado dos atenienses pelos processos judiciários em As Vespas. Dá para resumir assim, as tragédias tratam de questões sérias. A comédia, elas fornecem informações preciosas sobre a sociedade ateniense, porque procuram ridicularizar os filósofos, os políticos, rir das próprias limitações dos atenienses. Então vamos adiante. Esses fatos, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Esses fatos são exemplos de que, em diferentes tempos e situações, o teatro é uma forma, agora sim, de manipulação do povo pelo poder que controla o teatro. Não, de forma nenhuma, né?
Pode até, em determinadas circunstâncias. Ali, de repente pode dar um ar, né? Um governante ter usado o teatro para transmitir certas mensagens, mas o teatro não se prestou a isso. Se nós pegarmos o nazismo, o fascismo, eles, na verdade, preferiam o cinema muito mais eficaz do que o teatro. De diversão e de expressão dos valores e problemas da sociedade. Essa Foi o que você falou da comédia. É muito boa, né? Muito boa. De entretenimento popular que se esgota na sua função de distrair. Veja, Marlos, por que Shakespeare é representado até hoje? Porque a temática shakespeariana, ela é atemporal. Ódio, amor, traição, ciúme. Cada dia vemos Romeu e Julieta por aí. É verdade. A Medeia, lá do Eurípides, né, também pode parecer a mulher que, para se vingar do amado Jasão, que não a queria mais, mata os filhos. Infelizmente, existem Medeias no mundo contemporâneo. Né? De manipulação do povo pelos intelectuais que compõem as peças. Essa é igual a A, quase. Não tem nada a ver, né, Carlos? Você que já percebeu que a A não é, a D também não é, né? De entretenimento que foi superada e hoje é substituída pela televisão. O teatro até pode servir como entretenimento, mas não foi essa a função predominante do teatro ao longo da história. Você deve ter percebido que a alternativa B é a melhor, né? De diversão e de expressão dos valores e problemas da sociedade. É isso, né? Vamos lá? Exatamente. Antes de irmos para a próxima questão, que é sobre a Guerra do Vietnã, o senhor Marcos quer fazer algum comentário? Não, perfeito. Tá bom. Guerra Fria. Termina a Segunda Guerra Mundial. Você não pode esquecer que durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética foram aliados. Mas, na medida que os soviéticos foram expulsando os alemães do leste europeu, eles foram impondo regimes, entre aspas, socialistas aos países libertados do domínio nazista. Então, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, Bulgária, Hungria, a Iugoslávia vai conseguir ficar independente em relação a Moscou, a Albânia, vão fazer parte dos países satélites da União Soviética. Winston Churchill fez um discurso em que ele disse que os soviéticos haviam do Báltico ao Adriático estendido uma cortina de ferro. Daí ficou a expressão países da cortina de ferro. A Guerra Fria, uma série de conflitos econômicos, ideológicos, políticos, entre as duas superpotências do pós-Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética. Você não pode esquecer do seguinte, que os Estados Unidos da América do Norte lideravam, e lideram até hoje, os países capitalistas, enquanto que a União Soviética liderava os países considerados socialistas. Em 1949, os norte-americanos criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os soviéticos vão responder com o Pacto de Varsóvia. A Guerra Fria resultou numa série de conflitos indiretos e, digamos assim, terceirizados entre Estados Unidos e União Soviética. É importante destacar que Estados Unidos e União Soviética em nenhum momento romperam as relações diplomáticas e que não houve em nenhum momento um conflito direto entre o Exército Vermelho e o Exército norte-americano. O que nós tivemos foram conflitos indiretos. O Vietnã era a colônia da França. Os guerrilheiros chamados Viet Minh, eles conseguiram derrotar os franceses em uma batalha célebre, em 1954, a Batalha de Dien Bien Phu. Só que o Vietnã nasceu dividido na altura do paralelo 17. O Vietnã do Norte, socialista, capital Hanoi, governado por Ho Chi Minh,
ligado a Moscou. Enquanto que o Vietnã do Sul, com capital em Saigon, adotou o sistema capitalista, foi uma monarquia por um curto período e passou a se tornou-se uma ditadura com o Ngo Dinh Diem. Porém, no Vietnã do Sul surgiu um movimento que visava a unificação do Vietnã, sob a égide socialista. E vamos ter uma guerra de guerrilhas, os Vietcongs, literalmente comunistas do Vietnã. O presidente Eisenhower temia que todo o leste, ou todo o sudeste asiático, caísse na órbita de influência soviética. Era a chamada teoria dos dominós. Se um caísse, se caísse, digamos, o Vietnã, cairia o Camboja, o Laos, depois a Tailândia e assim por diante. Sendo assim, o presidente vai enviar assessores militares e enormes recursos ao governo do Vietnã do Sul, para que o governo do Vietnã do Sul esmagasse os Vietcongs. O presidente Kennedy continuou com a mesma política. Porém, enquanto o governo do Vietnã do Sul controlava as cidades, os guerrilheiros detinham o controle das regiões interioranas. Em 63, o Ngo Dinh Diem foi assassinado. Nesse mesmo ano, Kennedy também foi assassinado. E o presidente Lincoln foi convencido a enviar tropas ao Vietnã. O seu secretário de Estado afirmava, o Robert McNamara, que 150 mil homens, num período de 6 meses, poriam fim às guerrilhas dos Vietcongs. E em 1965, cuidado, esse ano, né, 50 anos da intervenção estadunidense no Vietnã, pode aparecer alguma coisa nos vestibulares ou mesmo no Enem sobre essa temática. E eles enviaram tropas. Só que eles enfrentaram no Vietnã uma guerra não convencional. Não era a Segunda Guerra, mas era uma guerra de guerrilhas. Os Vietcongs não usavam uniformes, eles não sabiam exatamente quem eram os Vietcongs. E na medida que mais e mais soldados norte-americanos vão sendo mortos, a opinião pública, que a princípio apoiara a intervenção, muda de lado. Aqui há algo muito importante. Pela primeira vez, a mídia teve um papel relevante no que diz respeito ao posicionamento em relação a um conflito. Não havia ainda a transmissão direta, mas cenas de combates eram gravadas e depois veiculadas nos telejornais nos Estados Unidos e na Europa. E a violência do exército sul-vietnamita e do próprio exército dos Estados Unidos fez com que as pessoas começassem a se questionar. Nós estamos libertando os vietnamitas, mas quantas atrocidades, o uso de napalm, de bombas de fósforo e ainda a truculência como o governo do Vietnã do Sul tratava os vencidos, e gigantescos protestos passaram a ocorrer exigindo a retirada das tropas. Vocês têm aqui uma foto que é clássica sobre a guerra do Vietnã. Essa foto é de 1972. E aqui nós estamos no Vietnã do Sul, numa área dominada pelos Vietcongs, em que aviões norte-americanos lançaram napalm para atingir os Vietcongs. Porém, acabaram atingindo a população civil. Isto acontecia largamente. Essa menina tirou a roupa correndo. O napalm é uma espécie de gasolina gelatinosa que, caindo sobre o corpo, provoca queimaduras profundas. Se não me falha a memória, essa foto é de 5 de julho de 1972. E essa foto tornou-se um símbolo da Guerra do Vietnã. E também uma das fotos mais reproduzidas da história do século XX. Em 73, o presidente Nixon iniciou a retirada das tropas. Em 75, o Vietnã foi reunificado
os Vietcongues, com o apoio do Vietnã do Norte, eles venceram o governo sul-vietnamita e todo o Vietnã tornou-se socialista. Então, os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, não perderam no sentido clássico, porque nem o exército do Vietnã do Norte, muito menos os guerrilheiros Vietcongs, tinham condições de derrotar o exército dos Estados Unidos. O Giap, Vo Nguyen Giap, comandante das tropas do exército do Vietnã do Norte, ele disse: nós podemos perder 10 batalhas, 15 batalhas, mas no final nós venceremos a guerra. Ele acreditava que quanto mais baixas os Estados Unidos tivessem, mais a opinião pública exigiria a retirada das tropas. E isto realmente aconteceu. Os Estados Unidos tiveram que retirar as tropas, porque nem agora, recentemente, em 2013, o presidente Obama retirou as tropas estadunidenses que estavam no Iraque. Nem insurgentes, nem nenhum governo do Oriente Médio tem condições de derrotar o exército dos Estados Unidos. Mas a grande pergunta era a seguinte: vale a pena ficarmos no Iraque? Anteriormente, a pergunta era: vale a pena continuarmos no Vietnã? Atualmente, vale a pena continuarmos no Afeganistão? Só no Iraque, os Estados Unidos gastaram, de 2003 a 2011, $1 trilhão. Só no Iraque. Na guerra do Vietnã, o déficit público dos Estados Unidos começou a aumentar. Então a crise que rebentou, na verdade, em 2008, ela começou a ser gestada durante a guerra do Vietnã. E a guerra do Vietnã, ela tornou-se uma espécie de obsessão, inclusive para o cinema estadunidense. Porque vocês já devem ter visto N filmes sobre a Segunda Guerra, e obviamente eles gostam de filmes sobre a Segunda Guerra porque eles venceram. E eles estavam, entre aspas, do lado do bem, contra regimes totalitários. Já em relação à guerra do Vietnã foi diferente. Em diversos episódios, eles foram os vilões. Completo. Eu lembro que nós fizemos uma brincadeira há pouco, o Carlos aí disse assim: eu já ouvi isso, Bom Dia Vietnã. Exatamente isso. Muito bom esse filme, né? Sem Robin Williams protagonizando e mostrando a censura. Você falava há pouco sobre o jogo de informação dentro de uma guerra. É fantástico, não, Mussolini? O Bismarck, ele disse uma ocasião o seguinte, Marlos, que durante uma guerra, antes de uma eleição e depois de uma caçada, fica muito difícil você saber onde está a verdade. Qual é o sentido? Certo, cara? O Gru está aqui, firme e contente. E quieto. Eu fui assistir o seu filme, né? Desculpe, viu, Mussolini? Só fazendo uma parte que eu esqueci. Eu fui assistir, você estava muito bem. Você aparece só no final, né? Tipo, depois não pode contar, não pode contar. Não pode contar. Mas esse filme que você falou, Bom Dia Vietnã, tem uma série de imagens, de cenas reais da guerra, né? Vale a pena. Tem o Franco Atirador, tem Platoon, Corações e Mentes. São alguns filmes, Nascido em 4 de Julho, que são alguns filmes que retratam, do ponto de vista dos Estados Unidos, a guerra. E a melhor série da história de todos os tempos, MASH. Eu não era vivo nessa época, então não posso comentar. 0407, Radar, Falcão. Eu não era vivo. Marlos delirando, cadê o remédio? A foto revela um momento da guerra do Vietnã, 1965-75. Conflito militar cuja abertura jornalística utilizou em grande escala a fotografia e a televisão. Aqui, Marlos, na Guerra do Golfo, em 91, os norte-americanos aprenderam. Eles não deram liberdade à imprensa. Porque aquelas operações que eles diziam que eram cirúrgicas para atingirem... Que nada. Atingiam escolas, hospitais. Era cirurgicamente o bairro. Veja como é diferente. Você dizer que em um hospital caiu uma bomba e matou 30 crianças, e um repórter ir ao hospital e mostrar sem dúvida o que aconteceu. Porque aquele pilha de gente não são 30 pessoas só, né? O impacto seria muito maior. Então, na Guerra do Golfo, que foi a primeira guerra transmitida em tempo real, o repórter Peter Arnett, da CNN,
transmitiu lá de Bagdá, do hotel Harun al-Rashid, o bombardeio, a gente não via nada, na verdade são umas explosões, ouvia, né? E aqueles cogumelos, incêndios, né? Porém, em termos informativos, a guerra do Vietnã foi de informações muito mais privilegiadas do que a guerra que aconteceu no Iraque, a guerra do Golfo. Um dos papéis exercidos pelos meios de comunicação na cobertura dessa guerra, evidenciado pela foto, foi demonstrar as diferenças culturais existentes entre norte-americanos e vietnamitas. Meu Deus do céu. Se o aluno assinalou a é um caso clínico, né? E não ter prestado atenção, vai direto. Atenção. Defender a necessidade de intervenções armadas em países comunistas. Né? Aí vai da tua questão particular. Denunciar os abusos cometidos pela intervenção militar norte-americana. Muito boa, né? Divulgar valores que questionavam as ações do governo vietnamita. Quem estava jogando napalm... Quem estava correndo... O Vietnã nunca atacou ninguém. Mais ou menos como Cuba. Cuba nunca fez nada contra os Estados Unidos. Não. A República Dominicana nunca fez nada contra os Estados Unidos. O Haiti nunca fez nada contra os Estados Unidos. Nem poderiam, nem que quisessem. Professor, eu acho que você é vermelhinho, professor. Vai. Revelar a superioridade militar dos Estados Unidos da América. Como vocês já devem ter percebido, né? Denunciar os abusos cometidos pela intervenção militar norte-americana. Fique atento. Guerra do Vietnã, esse ano pode aparecer, prova do Enem, e o Enem pode relacionar com outras guerras em que os Estados Unidos participaram. A Guerra do Golfo de 91, a invasão ao Iraque em 2001, ao Afeganistão em 2001 e em 2003 ao Iraque. Vamos adiante. A América se tornará a maior força política e financeira do mundo capitalista. Havia se transformado de país devedor em país que emprestava dinheiro. Era agora uma nação credora. Em 1948, os Estados Unidos lançavam o Plano Marshall. George Marshall era secretário de Estado do presidente Harry Truman, porque no finalzinho da Segunda Guerra, em 12 de abril, faleceu o presidente Franklin Delano Roosevelt e o vice, Harry Truman, assumiu. E o senhor era general, George Marshall, era o seu secretário de Estado. Por isso, a expressão Plano Marshall, que consistiu no empréstimo de 17 bilhões de dólares para que os países europeus reconstruíssem suas economias. Evidentemente, 17 bilhões de dólares em 1948 valia muito mais do que hoje, que valeria mais ou menos uns 200 bilhões de dólares. Um dos resultados desse plano para os Estados Unidos foi o aumento dos investimentos europeus em indústrias sediadas nos Estados Unidos. Aqui vamos retomar. Com a Guerra Fria, havia o temor por parte dos Estados Unidos que os países da Europa Ocidental viessem a ser governados por partidos de esquerda. O Partido Comunista Francês era muito forte e chegou a ter mais de 25% do eleitorado francês. O Partido Comunista Italiano chegou a ter mais de 30% do eleitorado italiano. Os comunistas eram muito fortes também na Bélgica. Temia-se, portanto, que governos de esquerda viessem a governar os diversos países da Europa Ocidental. O presidente Truman acreditava que a crise econômica, a miséria, dariam força a esses partidos de esquerda. Daí a necessidade de recuperar a Europa Ocidental e também alguns países da Europa Oriental, fazendo investimentos, procurando ajudar esses países. Obviamente, a ajuda não era gratuita. Esses países caíam na órbita de influência dos Estados Unidos. É muito comum
Você sabe, né, Marcos, que tem muitos brasileiros que não gostam do Brasil. Sem dúvida. É muito comum você ter ouvido já o seguinte: a Alemanha foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Veja, a Alemanha hoje é uma potência. Procure saber quanto que a Alemanha recebeu de ajuda dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A Alemanha não precisou gastar em armamentos. A Alemanha era uma espécie de vitrine dos Estados Unidos. Claro. Para dizer que o modo de produção capitalista é que funcionava. Obviamente, há toda uma tradição cultural alemã, toda uma educação voltada para o trabalho, que também contribuiu para que a Alemanha se reerguesse. O Japão foi a mesma coisa. Procure saber o que aconteceu com o Japão de 45 a 52. Houve ocupação por parte do exército dos Estados Unidos no Japão. Eles impuseram uma reforma agrária, uma série de reformas estruturais que contribuíram, essas reformas, para a modernização do Japão. Os investimentos no Brasil foram mínimos. Pelo contrário, no Brasil vão sugar, vão tirar as nossas riquezas. Então nós temos que combater esse complexo de cachorro vira-lata que as pessoas têm em relação ao Brasil. Dentro das nossas possibilidades, nós crescemos bastante. E se a Alemanha e o Japão se recuperaram, foi porque as circunstâncias históricas permitiram, favoreceram. Né? A redução da demanda dos países europeus por produtos e insumos agrícolas. Também não. O crescimento da compra de máquinas e veículos estadunidenses pelos europeus. O declínio dos empréstimos estadunidenses aos países da América Latina e da Ásia. Não tem nada a ver. A criação de organismos que visavam regulamentar todas as operações de crédito. Então você veja aqui... Vamos aí, fazer uma pergunta, Cristina? Pois. Assim, então, você constrói um banco mundial, de repente, para auxiliar alguns países, tem um intuito muito maior do que simplesmente fazer benesses a amiguinhos? Sim, claro que quando nós tivemos no final, depois da Segunda Guerra, a criação do Fundo Monetário Internacional, o Fundo Monetário Internacional é um grande banco. E, evidentemente, quem detém o controle do Fundo Monetário Internacional são os principais países capitalistas. Quando o FMI empresta, ele exige que o país que está emprestando faça uma série de reajustes em sua economia. Porque está emprestando porque a economia não vai bem. E muitas vezes esses reajustes acabam atingindo as camadas populares. Leia-se Grécia. Porque, exato, obrigam esses países a reduzirem seus gastos. E é óbvio que nós temos um exemplo emblemático nos dias de hoje, porque os vários países da União Europeia estão enfrentando uma crise gravíssima. Itália, Espanha, Portugal, Na França e a Grécia, já passou, né? Um tempo atrás estava quebra-quebra por causa do serviço, parece que acalmou um pouco agora. Mas a Grécia está numa situação muito difícil. E a vitória de um partido de esquerda no começo do ano, Syriza, com esse primeiro-ministro Tsipras. E engraçado, né, Marcos? A mídia brasileira dizia que o sim ia ganhar. Né? Sim, totalmente. Que foi um... O Steinberg da vida, né? Deu mais de 60% não. E isso... Estava tudo dividido. Isso pode contribuir para que o Podemos, lá da Espanha, vença as eleições no final do ano e mais países busquem uma renegociação que fuja um pouco do ideário da senhora Merkel e daqueles que controlam a União Europeia. Sem dúvida. Então aqui a resposta você deve ter percebido, né? Eu acabei... O crescimento da compra de máquinas e veículos estadunidenses pelos europeus. Porque, vejam, os europeus se recuperando economicamente, eles teriam condições de comprar dos Estados Unidos. Então a ajuda estadunidense não era gratuita. O Plano Marshall, os soviéticos vão responder lá com o Comecon, que não teve a mesma amplitude. Então nós vimos 3 questões, uma sobre Grécia, história antiga cai muito pouco, né? Quando cai no Enem, está relacionado com a filosofia, com a literatura. Já
História contemporânea, você tem que ficar muito atento. Guerra Fria, eu fiz uma pesquisa, Marlos e Carlos, é o tema que mais cai no Enem. Então, Guerra Fria, você estude, que vai aparecer, vai aparecer com certeza. Uns minutinhos e nós já voltamos. Beleza.